Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Vamos cantar, vamos acolher Jesus no nosso meio. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, tudo pode curar. Todos juntos invocamos o teu nome, o teu nome. Invocamos, invocamos o teu poder, teu poder. Invocamos, invocamos a tua presença no meio de nós. Mais uma vez, todos juntos, cantemos. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, manifesta a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, tudo pode curar. Manifesta, Senhor, na nossa família, teu poder, a tua força. Restaura aquelas discórdias, as situações que afastaram uns dos outros. Vem, Senhor, restaurar o diálogo, a bondade. Dai força àqueles que estão cansados de caminhar,
Quantos estão cansados porque caminham e não chegam onde querem chegar? Famílias que se distanciaram. Peça hoje a Deus a reconciliação de todos. Que sua família realize, pelo poder de Deus, o que há de melhor, a fraternidade, a paz. Estamos nos aproximando da Semana da Família. No próximo final de semana já é o Dia dos Pais. E nós precisamos pedir por todos aqueles que têm a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, que têm essa missão. Ajuda, Senhor. Ensina, dá sabedoria aos pais. Que os pais possam ser presentes. Também as mães que fazem a função de pai. Quantos são os pais que assumem as duas missões sozinhos? Que Deus possa lhes fortalecer. Quantos lares que hoje não são mais como lares agradáveis, lares da santidade. Quantas casas hoje não podem dizer que Deus habita ali, que a bondade está naquele lar, por conta da violência. Quantas famílias gostariam de ter os seus filhos por perto e eles precisaram se distanciar, estão longe por necessidades. Quantos estão perto e não aproveitam os seus pais? Que Deus também possa fortalecer o coração de quem perdeu seus filhos. Vimos aí um jovem hoje, tão novo, filho da cantora. Quantas mães estão naquela condição, quantos pais estão sofridos porque perderam seus filhos. Um mundo violento, um mundo que destila o mal. Às vezes as pessoas não aproveitam para levar o bem, sobretudo na internet. Quantas situações difíceis as pessoas enfrentam, de calúnias. Quantas pessoas têm suas imagens acabadas pela internet, pela inveja, pelo egoísmo, pela vontade de destruição, pelo espírito de vingança. Ajuda, Senhor, para que tudo isso saia do nosso coração, que tenhamos sempre a vontade de levar o bem, de mover as pessoas a praticarem o bem, de dar bom exemplo, que sejamos pessoas que possam colaborar com a vida de outros, que a nossa amizade com as pessoas sejam amizades verdadeiras, sinceras, honestas, que elevem os corações. Como é bom, Senhor, usar da palavra, usar da internet, dos meios de comunicação, para que o bem possa ser propagado. O mundo tem carência do bem, de escutar uma palavra que agrade ao coração. A palavra do próprio Deus, por exemplo. Vem, Senhor, com teu poder, com a tua mão poderosa, sobre todas as situações que precisam de ti, que precisam da sua força. Vamos cantar mais um pouco. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta
manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Escutem hoje um trecho que está nos Hebreus, capítulo 11, apenas o versículo 6, que diz assim: sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, e que recompensa aqueles que o buscam. Como é bom ouvir isso. E que recompensa aqueles que o buscam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sentados. Meus irmãos e irmãs, vamos meditar um pouco sobre como anda a nossa fé. A fé é um dom. Quem dá a fé é o próprio Deus, para que nós possamos crer nele, na palavra dele. É pela fé que a pessoa se coloca a serviço de Deus, coloca sua vida a serviço de Deus. É pela fé que uma pessoa vai viver a vontade de Deus, coloca sua vida para que essa vida seja totalmente, ligada à vontade de Deus. Então isso é fundamental para a nossa vida, fundamental para a vida cristã. Na carta aos Romanos, no capítulo, logo no início, versículo 17, o primeiro capítulo, diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Claro que eu sei que vocês já sabem disso, já ouviram muito isso. Mas às vezes é preciso entender, meditar. Muita gente sabe muita coisa sobre a fé, mas eu acho que é preciso a gente entender o que é que sustenta essa fé. Não basta Deus colocar a fé no nosso coração, não. O que é que sustenta, o que é que faz com que eu possa manter, o que é que faz com que eu seja firme na fé, sobretudo na hora da dificuldade, nos momentos difíceis. É aí que nós ficamos fracos. Quantas pessoas têm a sua fé abalada, destruída, quando os problemas chegam? Elas têm fé, mas na hora da situação difícil, elas têm essa fé abalada. As pessoas ficam destruídas. É a hora da provação. É o teste. Quantas pessoas são testadas na sua fé? E o pior é que às vezes nós colocamos nossa fé em situações. Isso é pior. Sua fé está sustentada no Senhor? Ou você é daquele tipo que só acredita se Deus lhe der isso, se Deus lhe fizer próspero, financeiramente, ou só acredita se, é sempre botando um se na frente. A nossa fé não pode estar sustentada em situações.
nem em pessoas, por exemplo, não é? Eu só tenho fé se for fulano de tal, o meu líder religioso. Pronto, acabou-se. Sua fé é em quem? É em Deus ou é numa pessoa, num objeto, ou é em você mesmo? Temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que colocou a fé nas pessoas. Eu vou lembrar para vocês duas atitudes do apóstolo Pedro e vou mostrar para vocês que colocar a fé em pessoas não dá certo. Vocês lembram? Quando Pedro, lá em João capítulo 18 diz: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Vocês lembram desse fato? O nome dele era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não havereis de beber o cálice que o meu Pai me deu? Esse gesto foi para demonstrar uma atitude de lealdade a Jesus, né? Foi uma atitude de lealdade. Após a traição de Judas, os soldados do imperador romano foram até Jesus para prender Jesus. Aí Pedro levantou-se com a espada e atacou um dos seus inimigos, né? Será que era mesmo uma atitude de lealdade? Essa é a pergunta. É verdade que aquilo foi lealdade? Pedro estava esperando que seus amigos ficassem, talvez, não sei, é uma imaginação isso. Será que ele esperava isso? Ficar impressionados com ele, não é? Por aquela atitude, e talvez quisessem até fazer o mesmo. Vocês lembram que horas depois, enquanto Pedro estava sozinho, a atitude de Pedro foi completamente diferente dessa, que pareceu uma atitude de lealdade. A palavra conta que Jesus já havia sido preso, estava sendo julgado. Então o grupo de judeus, né, se aproxima de Pedro e acusam Pedro de ser seguidor de Jesus. E o que foi que ele respondeu? Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram: você não é um dos discípulos dele? E ele disse o quê? Não sou. De imediato, não sou. Eu não sou um dos servos, nem discípulo, né? Não estou ligado a Jesus, em outras palavras. Aquele era um dos servos do sumo sacerdote, era certamente parente daquele que ele arrancou a orelha. E ele até disse, né? Mas eu não lhe vi lá com eles. E mais uma vez Pedro disse: não sou. Percebem a atitude diferente? A primeira, a mesma pessoa, demonstra uma atitude de lealdade imensa na frente de Jesus. Por trás, já agiu diferente. Isso acontece conosco. A nossa vida é desse jeito. Diante das pessoas, nós somos uma coisa. Essa é a verdade. A maioria de nós agimos assim. Tem uns que diante dos outros demonstram muito cristianismo, muita piedade, não é? Mas quando está sozinho não é a mesma coisa. Não é. Será que não é o mesmo pecado? É a mesma coisa, meus irmãos. Será que às vezes nós também não fazemos assim uma demonstração de fé somente para mostrar que somos bons,
no fundo, nós não temos essa fé. Então, meus irmãos e irmãs, nós não podemos colocar a fé nas pessoas, né? Só porque elas estão me vendo, então eu vou demonstrar que tenho fé. É como se você colocasse a fé dependendo disso, dessa exibição daquele momento. Ninguém quer exibir sua fé. Deus vê. Às vezes eu penso que nós agimos de forma hipócrita. Não é aquilo que aparece. Da boca para fora somos muita coisa às vezes, não é? Mas e para dentro? O que é que nós somos? Não adianta querer impressionar os outros. Às vezes eu penso que é isso mesmo. Sejamos sinceros diante de Deus e diante de todos. Segunda coisa, a nossa fé não deve depender de um milagre, só se acontecer um milagre. Hoje em dia o povo busca muito isso, a igreja, o povo de Deus, né, busca muito essa questão de milagres. Eu já ouvi muitas frases assim: quando o meu milagre chegar. Hoje, tem gente que diz, hoje o seu milagre vai chegar. Ninguém pode marcar a hora para o milagre. Quem é que sabe a hora do milagre acontecer? Não é assim que funciona. Hoje, diz assim, né? Milagre não tem data, não tem como marcar uma data para o milagre, né? Então não coloque sua fé no milagre somente, não é? Se houver um milagre. Se só isso sustenta a sua fé, vai se decepcionar muitas vezes. Muitas vezes. Se os milagres fossem algo que desse para sustentar a fé, o povo de Israel lá no deserto tinha muita fé, aquele povo. Não tinha se desviado, porque tantos milagres aconteceram no meio deles e eles se desviaram do caminho do Senhor muitas vezes. Eles presenciaram coisas grandiosas. Deus realizou na frente deles muitas coisas. Por exemplo, na palavra de Deus registra aquele momento das 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo que protegia aquele povo do frio, o maná que Deus fez descer para alimentar o povo no deserto. Se fosse sustentada por isso, aquele povo não teria se desviado, como se desviou tantas vezes. Não podemos pensar, minha fé só se for com milagre. Não. Temos que ter cuidado nisso. Tem um momento na nossa vida que Deus faz um silêncio. E se sua fé for somente no milagre, tem um momento que você não consegue ouvir a voz de Deus. É como se Deus tivesse feito um silêncio. Quantas pessoas dizem, eu não estou mais ouvindo a voz de Deus, não consigo conversar com Deus. Se você só põe a fé no milagre, nessa hora da provação desse silêncio de Deus, você vai correr. Na hora da dificuldade, será que você vai continuar? Na hora dessa dificuldade, no silêncio, né, que eu estou falando, do silêncio de Deus, você vai continuar louvando a Deus, rezando, indo para a missa, engrandecendo o nome do Senhor? Não. Se a crise chegar e você não encontra a solução, isso não, a tendência é você deixar. Então não é o milagre que pode ser o motivo da fé. Não, ele deve ser a consequência do seu amor, da sua fidelidade a Deus. É tão grande o amor e a fidelidade que Deus realiza na sua vida isso. Então veio como consequência, mas não é a condição para ter fé.
Eu também falei num outro detalhe no início. Não pense em ter fé só se Deus lhe der as coisas, objetos, materiais, a prosperidade. Quantas pessoas só pensam em ter fé dessa forma? Vão para a igreja, vão dar o dízimo, vão fazer isso e aquilo, vão ajudar os pobres. Pensando em quê? Na prosperidade financeira. Desconfie disso, não é? Esse aí é um caminho de tropeçar, de escorregar. É de pensar errado. O Salmo 73 tem um texto bem pequenininho que diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Veja, não adianta pensar, não sei se acontece isso com todo mundo, mas algumas pessoas às vezes olham para a vida de outras, pessoas que têm, vivem bem, do seu trabalho e tudo, e ficam desejando ser daquela forma. Tem que ser igual. Se o Senhor me fizer dessa forma, eu tenho que ter uma casa grande, eu tenho que ter um carro do melhor que existe, eu tenho que ter muito dinheiro na conta, eu tenho que ter... Senão eu não vou ficar nessa fé. Não pensem dessa forma, né? Não pensem dessa forma. Se você um dia escuta que alguém prega dessa forma também, sobre, você vai ter muito isso, vai ter aquilo, tentando lhe convencer, não é? Que se sua fé for grande, você vai ter prosperidade. Lembre-se, até Satanás ofereceu tanta coisa a Jesus no deserto, não é? Se ele se prostrasse, daria tudo para ele. Tudo isso vai ser teu. Então não permita nunca que a sua fé seja desse tipo. Que sua fé só se fortaleça se você ganhar alguma coisa. Se Deus lhe prometer alguma coisa e lhe der. Sua fé tem que ser sustentada no Senhor. Só em fazer a vontade de Deus, em toda e qualquer circunstância. Não é só na hora boa, não. É até na hora difícil. É até na hora que morreu uma pessoa da nossa casa. É aí que a nossa fé é testada. É aí que nós somos chamados a manter, a perseverar com a nossa fé. A dizer, eu continuo com o meu Deus. Eu continuo com o meu Deus. Por último, também tem gente que tem fé, uma fé colocada muito em si mesmo, não é? Muita gente pensa dessa forma. É aquela pessoa que se orgulha de ser cristão, não é? Tem gente que tem um orgulho muito alto, né? Porque vive uma vida na igreja, porque frequenta, porque participa de uma pastoral, porque ajuda naquela obra de caridade, porque dá uma ajuda também na igreja, colabora, contribui. Temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós nos vangloriamos, não é? Das nossas capacidades. Muitas vezes nós nos achamos, né, melhores até que os outros. Até na igreja tem isso também, né? Fulano se acha que tem mais capacidade intelectual, então capacidade argumentativa, e aí ela quer que a sua opinião prevaleça, esteja acima sempre de todo mundo. Meus irmãos, temos que ter muito cuidado com isso, porque é como se nós tivéssemos fé em nós mesmos. É como se a vida estivesse voltada para nós. Nos ambientes onde você chega, é como se você quisesse todo mundo voltado para a sua vida, para lhe servir.
E se não for assim, você não vai ter fé em Deus, porque você quer que o mundo seja voltado para você. Tudo tem que cair nas suas mãos, tudo tem que ser... Não pode. Nossa fé não é em nós mesmos. Vejam que há muitas deturpações da fé. Em São Tiago diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. São Tiago. Quer dizer, aquela pessoa que coloca a fé nas suas próprias forças, nos seus poderes intelectuais, no seu dinheiro, tem que ter muito cuidado, porque isso até afasta Deus, né? Ao invés de você trazer Deus para perto, afasta completamente Deus, porque Deus não se agrada disso. Ao invés disso, escute essa orientação. Está no profeta Jeremias, capítulo 9. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. É dessas coisas que me agrado. Então, em quem ou no que devo colocar a minha fé? O próprio Jesus responde para nós, em João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Jesus é a base da nossa fé. É nele que devemos sustentar as nossas vidas, os nossos momentos. Ele deve ser o nosso tudo, é a nossa rocha firme. Ele é o que mantém de pé a nossa casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Mesmo que venham as piores tempestades, mesmo que caiam situações que queiram abalar a sua fé, que queiram lhe derrubar, mas nunca se esqueça disso. Ele é o nosso tudo, é a base para tudo ser transformado, o mal ser transformado em bem. Vamos cantar. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado
mudado pela força da oração. Com Jesus, cantemos. Com Jesus tudo pode ser mudado, mudado pela força da oração. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Cantemos juntos. Com Jesus, Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Meu irmão e minha irmã, fixa o teu olhar em Jesus. Apenas olha para Ele. Corpo, sangue, alma e divindade. O Senhor Jesus ressuscitado está aqui no meio de nós, nesse pedacinho de pão. Senhor, eu creio, Jesus. O Senhor, esta noite, meu irmão e minha irmã, Ele quer renovar. Ele vem renovar a nossa fé. Isso é apenas a nossa escolha, se queremos ou não que o Senhor venha renovar em nós. Como se tivéssemos passado e lá atrás acreditávamos mais que hoje. E aquela fé que tínhamos, o Senhor quer nos trazer de volta. O Senhor coloca muito forte assim no meu coração Jó. Perdeu tudo. Talvez você esteja passando por isso hoje. Você perdeu algo e está meio triste e abatido, um pouco desacreditado. Ele sabe o melhor para mim e para você. Ele sabia o que era melhor para Jó. E ele perdeu tudo e ganhou muito mais. Coloca a mão no seu coração, meu irmão, e peça. Peça você que está em casa, você que assiste.
esse momento de adoração, peça a Ele que renove a tua fé. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, a terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Todos juntos, é impossível. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Abre, Jesus, nosso coração à esperança. Abre, Jesus, nosso coração a uma fé autêntica. Abre, Senhor, nosso coração para que na hora da dor o Senhor possa nos visitar, na hora das perdas, das angústias, na hora que nos sentirmos isolados, sozinhos, oprimidos, na hora da solidão, na hora que algo nos aniquila, a própria morte nos aniquila. Vem, Senhor, abrir o nosso coração à esperança da fé. E nós vamos agora cantar, pedindo que o Senhor desça com sua proteção sobre nós, com a sua bênção. Adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos
céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos cantar. Vamos nos despedir de Jesus, pedir que Ele nos acompanhe neste retorno para as nossas casas. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco,
paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.